Olá, chicos! Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre os verbos ser e estar. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre esses dois verbos. Primeiro, nós vamos estudar os verbos ser e estar em presente de indicativo, ou seja, presente do indicativo, modo indicativo. Mas primeiro vamos recordar um pouquinho os modos verbais, los modos verbales. Nosotros tenemos tres modos verbales: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo sirve para expressar algo que va a acontecer, que está acontecendo. El modo subjuntivo, algo que tal vez pueda acontecer. E el modo imperativo es para expressar pedido ou isso, es para expressar pedido, para hacer pedidos. Dentro da conjugação dos verbos, nós temos os infinitivos, né? Nós temos os infinitivos dos verbos. Cada infinitivo tem uma forma diferente de conjugar. Quais são os infinitivos dos verbos? Primeiro, infinitivo AR, infinitivo ER e infinitivo IR. Aí tem os exemplos. Verbos com infinitivo AR são aqueles verbos que terminam com AR. Exemplo, hablar, que é falar. Segundo exemplo, verbo com infinitivo ER, beber. E terceiro, verbo com infinitivo IR, que são aqueles verbos que terminam com IR, vivir, que é viver. Só que hoje, especificamente, nós vamos estudar apenas os verbos ser e estar. Quando é que usamos o verbo ser e o verbo estar? Verbo ser usamos para decir la hora, são as 11h55, são as 11h55, para expressar la nacionalidade, ele é colombiano, ele é colombiano, para hablar de profissões, ele é professor, religiones, ellos são judeus, eles são judeus. E o verbo estar, quando é que usamos? Para expressar localizações. Ella está no parque, ela está no parque. Para expressar estados de ânimo, salud. Ella está enferma, ela está doente. E também para expressar estado civil. Ellos estão casados, eles estão casados, certo? Então, esses são os usos dos verbos ser e estar. Agora que eu tenho uma pequena tabela que é a conjugação desses verbos, tá? Para mim colocar esses verbos em uma determinada frase, eu preciso saber em qual pessoa esse verbo está. Se a frase está expressando em primeira pessoa do singular, yo, por exemplo, consequentemente você vai usar o verbo ser conjugado em yo, que vai ficar yo soy. Se a frase estiver em segunda pessoa do singular, tu, consequentemente, você vai usar eres, tu eres, e por aí vai. Él, ellos, te, es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. Eu sou, tu és, ele, ela, você é, nós somos, vós sois, eles, elas, vocês são. Essa é a tradução para o português. E o verbo estar, mesma forma, se a frase estiver em primeira pessoa do singular, você vai conjugar em yo estoy, tu estás, él, ellos, te está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes estão. Eu estou, tu estás, ele, ela, você está, nós estamos, vós estáis, eles, elas, vocês estão. Aí, para fixar melhor esse conteúdo, eu coloquei bem aqui uma pequena atividade só para a gente praticar mesmo.
Completa as frases a continuación con las formas del presente de indicativo de los verbos ser ou estar, certo? Então, vamos lá. Letra A, nós temos aqui uma frase, ó. Miguel e Ana, argentinos, está referindo a uma nacionalidade, né? A uma nacionalidade. Então, nós temos aqui a pessoa expressada em yo, tu, ele, usted? Não. Nós temos Miguel e Ana. Miguel e Ana. Nesse caso, Miguel e Ana são duas pessoas, né? No caso, ellos. Então, como nós vamos falar de ellos e falar também de nacionalidade, então, consequentemente, nós vamos usar o verbo ser em terceira pessoa do plural, que vai ficar Miguel e Ana son argentinos. Mesma forma da segunda, yo, verbo ser, vamos usar o verbo ser. Aqui nós já temos o pronome pessoal, né? Yo. Então, você já vai saber que vai usar o verbo ser. Yo soy fatal. Vânia, professora. Professora es una profesión, é uma profissão. Então, neste caso, nós vamos usar o verbo ser também, né? Aqui está expressando o pronome pessoal, é yo, tu, ele, usted, nosotros? Não, está falando de Vânia. E Vânia é quem? Yo, tu, ele, quem é? No caso, Vânia es ella, é ela, né? E como é que conjuga o verbo ser em ella? Vai ficar Vânia es professora, tá? Estão entendendo? Mis padres muy cariñosos. Mis padres muy cariñosos. Meus pais, né? Nesse caso, nós não tem também o pronome pessoal, né? Tá substituído por meus pais. Pais vai ser ellos. Então, nós vamos conjugar o verbo ser em ellos. Vai ficar mis padres son muy cariñosos. E aqui nós temos a continuação, né? Vosotros españoles. Aqui está perguntando, fazendo uma pergunta, mas se referindo a uma nacionalidade. Então, nós vamos usar o verbo ser, né? Em vosotros. Sois espanholes? Tá perguntando. Sois espanhóis? AF. Nosotros. Nosotros, aqui, localização. Quando se fala em localização, nós utilizamos o verbo estar. E aqui nós já temos de cara pronome pessoal que vai ser que nós vamos usar o verbo conjugado, não é? Que é em nosotros. Nós vamos usar o verbo conjugado em nosotros. Então, vai ficar nosotros estamos aqui. Próximo. Las niñas en la escuela. Las niñas, as meninas, né? Não está determinando o pronome pessoal, que foi substituído por las niñas. As meninas, no caso, vai ser ellas. Las niñas, ellas. Então, nós vamos conjugar o verbo estar em ellas, que vai ser están. Las niñas están en la escuela. Mis padres van a celebrar bodas de ouro. Estão, né, que está referindo a meus pais, que é ellos, casados desde 1964. E por último, nós temos aqui, ó, um estado de ânimo, um modo a qual se encontra, né? Mi coche viejo, meu carro velho. Nós temos aqui, substituindo o pronome pessoal, o substantivo carro, que é el. Então, nós vamos usar o verbo estar conjugado em el, que vai ser estar. Mi coche está viejo. E aí, nós temos a correção. Miguel e Ana son argentinos. Yo soy fatal. Vânia es professora. Mis padres son muy cariñosos. Sois espanholes?
Nosotros estamos aqui. Las niñas están en la escuela. Mis padres van a celebrar bodas de ouro. Estão casados desde 1964. Mi coche está viejo. Aí, para vocês fazerem em casa, nós temos essa atividade, tá? Ela vai ser encontrada, deixa eu ver bem aqui no livro de vocês, na página 17 do livro de vocês, bem no finalzinho, que diz: Ahora completa los huecos con el verbo ser ou estar na forma adequada. Aí tem aí as alternativas, né, de A a G. Aí vocês vão fazer no caderno e enviar na plataforma. Por exemplo, aí, ó. Maria. Nós temos o pronome pessoal? Não. Maria, uma niña muy engreída. Maria é ela. Aí você vai colocar o verbo ser conjugado em ela, em ella, tá? Então, é mais ou menos isso. Qualquer coisa vocês podem me procurar no Zap ou na plataforma, tá? Muito obrigada e um abraço a todos.